amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. A vida do Vasco da Gama resolvida aí nas três competições. Vamos falar sobre o jogão de amanhã, Vasco e Red Bull Bragantino. O Vasco finalizando a preparação nesse exato momento no CT Moacir Barbosa, equipe já definida. Vamos falar muito aí sobre a Copa do Brasil, porque a CBF já marcou a data do sorteio. E, claro, a gente vai falar muito da Copa Sul-Americana, porque a gente já tem o adversário do Vasco definido para a próxima fase, certo? Inclusive a situação de mando de jogo. Não para por aí. Reviravolta com relação à situação aí de renovação de contrato. Perfeito? Vamos explicar a situação do Léo Jardim, situação do Jair, que pegou a gente aí de surpresa. Vamos falar muito, mas muito aí da situação do Ryan, que a gente teve uma reviravolta aí nessa situação do Ryan. Vamos falar também sobre a situação do Piton, que deve deixar o Vasco da Gama aí nos próximos dias. Diretor executivo de futebol, Vasco conversando com um dos melhores do Brasil aí, que pode chegar no Gigante da Colina. E a gente vai falar muito sobre a situação envolvendo reforços, novidades com relação a Elinho, a Renier, a Lima aqui no Vasco da Gama, e a gente vai falar aí sobre esse acordo aí do Vasco com a 777 Parques. E olha o seguinte, tem uma grana aí que o Marinacci vai colocar aqui no Vasco da Gama. Vou explicar tudo isso. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever, tá? Não deixe de se inscrever, venha fazer parte da nossa família. Pessoal, vamos começar falando do Vasco da Gama aí no Campeonato Brasileiro. Ó, o Vasco finalizando nesse exato momento a sua preparação lá no CT Moacir Barbosa. O Vasco tem dois desfalques aí para essa partida, que vai acontecer amanhã, apenas com transmissão do Premier contra o Red Bull Bragantino. O Vasco não vai poder contar com o Hugo Moura, certo? E o Vasco também não vai poder contar com o Luiz Gustavo, ambos suspensos. O Vasco, por sua vez, para o lugar do Luiz Gustavo, vai entrar o Lucas Freitas, que já foi titular no jogo contra a equipe do Melgar, e o Jair vai entrar aí no lugar do Hugo Moura. Então, Vasco da Gama aí definido, sem problema nenhum, com o nosso Léo Jardim no gol, os dois zagueiros aí, o Lucas Freitas e o João Vitor, PH e Piton nas laterais, o meio-campo do Vasco da Gama sendo formado aí de forma diferente, com Jair, Tietê e Coutinho. O Vasco da Gama também com Ryan, Nuno Moreira e o nosso bravo Vegete. Uma equipe bem para cima mesmo do Red Bull Bragantino. Bom, agora a gente fala aí do Vasco da Gama na Copa do Brasil, porque a CBF definiu a data do sorteio. Então, segunda-feira, dia 2 de junho, a gente vai conhecer às 15h30 o adversário do Vasco da Gama, certo? O Vasco pode pegar uma molezinha aí também, né? Quem sabe um CSA, um Retrô, seria adversários bons aí para o Vasco da Gama. E ontem também
foi definido o adversário dos Gigantes da Colina lá na Copa Sul-Americana. Martelo batido, o Vasco da Gama jogando contra o Independente Del Valle. O primeiro jogo vai ser no Equador, o jogo de ida, tá? O Vasco vai para Quito para poder enfrentar o Independente Del Valle. E o melhor de tudo, o Vasco define a sua vida no estádio Vasco da Gama, São Januário, o jogo de volta, o Vasco definindo em casa. Perfeito? Bom, lembra que a gente falou aí do Jair anteriormente? Pois é, o Jair, que estava preterido, o Vasco da Gama agora estuda a possibilidade de renovar o contrato do Jair por 2 temporadas, tá? A situação é a seguinte: o Jair faria uma rescisão, perdão, o Jair faria uma redução, rescisão não, uma redução do salário e assinaria com o Vasco por mais 2 anos. O contrato do jogador terminando agora em dezembro, certo? O Vasco que pagou 12,5 milhões junto à equipe do Galo para poder trazê-lo na época da 777. O jogador pode ter o contrato renovado. Você é a favor da renovação de contrato do Jair? Sim ou não? Meus amigos, outra situação aqui, tá? Envolvendo o Léo Jardim, tá? O Vasco está muito tranquilo nessa situação, porque o Vasco já bateu as metas aí. O Léo Jardim já bateu as metas, 60%. E quem quiser tirar o Léo Jardim, gente, é o seguinte: ele tem contrato com o Vasco agora até dezembro de 2026. Vai ter que pagar a multa rescisória, que é bastante alta, tá? O Vasco ainda tenta uma extensão para poder aumentar ainda mais essa multa rescisória até 2030. Eu tenho certeza que vai chegar no final de contas aí, o Léo Jardim vai renovar com o Vasco aí até 2030, porque é um cara que está muito identificado aqui com os Gigantes da Colina. Falta aí um diálogo maior, mas o Vasco está tranquilo, já bateu meta, contrato até 2026. Bom, o seguinte, uma reviravolta muito grande nessa situação do jogador Ryan, tá? O Ryan, anota aí, dia 30 de maio de 2025. O Ryan não será vendido, tá? O Vasco vai segurar o Ryan, porque entende que o Ryan não tem como desvalorizar, porque o Ryan é jogador titular de seleção sub-20 brasileira e titularíssimo aí do Vasco da Gama. O Vasco entende que se segurar o Ryan mais um pouco, vai fazer com que ele venha a ser vendido lá na frente por uma quantia ainda muito maior, tá? Agora, a situação do Piton está muito bem encaminhada aí para uma venda aí do Piton aí. Perfeito? Piton tem propostas da Itália. Falando aqui sobre o diretor executivo de futebol, pegou todo mundo de surpresa essa situação do Rui Costa, diretor executivo do São Paulo, aqui no Vasco da Gama. É um cara que está negociando com o Vasco da Gama e vai mudar o patamar, o nível aí do Vasco da Gama, a chegada dele. O Vasco tentou trazer ali o Rodrigo Caetano, mas o nosso bravo Rui Costa está ali no mesmo nível, no mesmo patamar. Então, o Vasco dando um tiro certeiro. Sobre situação aqui de 3 negociações aqui. O Vasco não desistiu da contratação do jogador Elinho, que atua lá no Toluca, que teve uma passagem aqui pelo Red Bull Bragantino, certo? O Vasco, inclusive, pode envolver o Jean David nessa negociação com o Elinho. O Vasco quer muito o jogador. A gente também tomou conhecimento da situação do jogador Reinier, que está com o contrato terminando agora em junho, e o Juliano Bertolucci tem o interesse de colocá-lo aqui no Vasco da Gama.
assim como o jogador Lima, que também pertence ao Juliano Bertolucci aí, né? Há uma possibilidade do Fluminense, inclusive, não colocá-lo para poder jogar nessas últimas rodadas, para não atingir 8 jogos. Pessoal, rapidamente, tá? O Marinacci está efetuando a compra do jogador Cleiton Silva para o Rio Ave. Então vai entrar uma grana aí muito boa, cerca de 30 milhões de reais aí no Cleiton Silva, tá? Marinacci que está aí querendo comprar a Vasco da Gama SAF. Tá? Já foi comunicado o Vasco aí que o jogador vai ficar em Portugal. E esse acordo aí que vai sair nos próximos dias, um acordo aí extrajudicial entre Vasco e 777 Partners, Vasco e EICAP, que vai fazer com que seja um acordo homologado e essa situação lá seja retirada na Fundação Getúlio Vargas. Então, meus amigos, esses foram os assuntos do Vasco. Muito rico aqui o nosso conteúdo. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.